A gente tem que se preparar para as coisas de Deus. Tem que se organizar para as coisas de Deus. Só que a gente organiza. Mas daqui a pouco muda tudo. Eu espero que seja feita a vontade dele. Independente do que eu fiz, do que eu escrevi, do que eu marquei aqui, né? É a vontade do Senhor. Amém? Então, a paz do Senhor seja conosco. Naamã 5. Segunda Reis. Segunda Reis, versículo 5. E daí nós vamos lendo, vão acompanhando. Quem tem Bíblia, quem não tem Bíblia, eu vou lendo, nós vamos acompanhando. Então, amém, irmãos? Amém. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse a seu senhor: assim e assim falou a jovem que era a terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Então, pessoal, vem vendo aqui, até aqui, pessoal. Não feche sua Bíblia. Não feche sua Bíblia, se fechou, depois vai abrir de novo. Pessoal, Naamã era um homem rico, era um homem respeitado. Pode sentar. Era um homem respeitado, era um homem influente, era um homem que conquistou guerras, que tinha suas medalhas, tinha seus méritos, mas tinha um porém nesse homem. Ele tinha lepra. Lepra, naquela época, não tinha cura. Hoje é hanseníase, é uma doença que pode acontecer, só que hoje tem cura, naquela época não. Aí eu pesquisei sobre hanseníase. Hanseníase pode pegar por um espirro, por uma tosse, pode contrair a lepra naquela época, só que hoje foi ser curado pelos médicos. Aí, naquela época não tinha. Aí, no decorrer da história de Naamã, eu estou lendo, explicando um pouco do meu entendimento e sendo direcionado pelo Espírito Santo. Daqui a pouco eu posso explicar tudo. Em nome de Jesus. Então, no 6 de Naamã, ali em 2 Reis, levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo dito o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notais, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que é profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Pessoal, imagina Naamã,
um homem altamente influente, rico, poderoso, general, chegou lá para Eliseu e pediu para ser curado. Eliseu nem atendeu ele, né? Pegou e disse assim: ó, vai lá, toma um banho lá, depois 7 vezes vai ser curado. Naamã ficou frustrado e indignado, né? Ficou mais mordido, ficou com raiva, ficou bravo, porque ele queria que tivesse todo um ritual, ele tinha memorizado o ritual sobre isso. Né? Ele pensou assim: não, o cara vai vir aqui, vai colocar a mão sobre mim, vai chamar a Deus e vai curar a galera. E não aconteceu nada disso. Aí, dando sequência, ele pegou, ficou indignado e isso foi andando. Aí, no 12: não são porventura Abaná, Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar limpo? Revoltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: meu pai, e se houvesse dito ao profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já me apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Então ele fez o que foi mandado a ele, mas mediante esclarecimento dos homens que estavam com ele, dos seus oficiais, como ele era general, e dos seus oficiais. Aí os oficiais chegaram para ele: mas se eles dissessem para te fazer algo mais difícil, plantar uma bananeira, né, algo do gênero complicado de fazer, né, se clicar em cima de uma mola, tu não farias? Ele certamente sim. Então o que era mergulhar 7 vezes no Jordão? Aí, o que aconteceu? Ele foi lá e fez. Como diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpa. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora eu te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instrou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que o teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisso perdoe, Senhor, a teu servo. Eliseu disse: vai em paz. Senhor Deus, Pai amado, eu lhe peço que diga essa palavra, Senhor, porque da minha boca sai coisas carnais, Senhor. E eu quero que saia coisas espirituais, coisas enviadas pelo Espírito Santo, Deus. Senhor Deus, me trouxeste até aqui, Pai. Senhor, eu sei que em parte do caminho, porque muitos inimigos não querem que eu esteja aqui, Pai. E eu peço, Senhor, que não deixe a emoção tomar conta de mim, para que eu consiga, Senhor, fazer a tua palavra, Senhor, florar aqui dentro deste lugar, em nome de Jesus, Pai. Me use como teu vaso, Senhor, sendo eu um homem emotivo, um homem emocionado na tua presença, Senhor. Mas hoje eu te peço, Pai, dê discernimento, sabedoria, coloque a paz no meu coração. Em nome de Jesus. Pessoal, então, isso aconteceu em 825 a 850 a.C. Onde aconteceu? Síria, Israel, Jordão. Quando aconteceu? Naamã era o general da Síria, adquiriu lepra. Naamã procurou sua cura por lá na Síria, não conseguiu. A menina pregou para sua esposa. O problema maior dessa história é a lepra. O grande problema dessa história é a lepra. A solução, obedecer a palavra do profeta. A solução é obedecer a palavra do profeta. Os personagens que nós temos aqui pode dar inúmeros exemplos para nós. Isoladamente, se tu ler a história,
e lembrar ali de cada personagem, você vai ver lição espiritual muito grande em cada um deles. A de Naamã, a do rei da Síria, a mulher de Naamã, que era uma mulher que se preocupava com o seu esposo, que se preocupava com o seu lar, se preocupava com a cura dele, uma mulher que edificava o seu lar. É um dos personagens que eu gostei muito. E se a mulher se preocupa com a cura dele, ela quer edificar o seu lar. Mulheres casadas se preocupam com os seus esposos para edificar o seu lar. Derrubem dele para edificar o seu lar. A menina que foi levada cativa, que trabalhava como serva, escrava, essa menina pregou para a esposa de Naamã, falando que em Israel tinha um Deus e tinha um profeta que curaria a lepra de Naamã. Pessoal, nós aqui somos a menina. Quando a gente fala de Deus para as pessoas, nós somos essa menina. Nós estamos evangelizando. Porque tu falar de Deus para alguém, o simples fato de tu abrir a tua boca para falar de Deus para uma pessoa, tu está evangelizando ela. O fato porque fala na Bíblia que ela disse assim, lá em Israel tem um profeta, tem um Deus. Lá Naamã pode ser curado da lepra, tenho certeza que vai ser curado da lepra. O que fez Naamã de buscar a cura não foi a fé, a princípio não foi a fé, foi a curiosidade, porque ele procurou nascer em todos os lugares, na Síria, onde ele era o general, lá não teve cura. Aí essa menina falou para a esposa, e a esposa falou para ele, e ele acreditou, mas ele não acreditou com fé. Por que ele não acreditou com fé? Por que eu entendo isso que ele não acreditou com fé? Porque aonde ele foi direto ao rei, mandado pelo seu rei, ele foi ao rei de Israel. Chegando o rei de Israel lá não tinha cura para ele. Mas aonde ele foi procurar? Num castelo lindo, acredito que um castelo bonito, um rei com roupas elegantes, roupas limpas, roupas caras daquela época. E onde chegava o profeta não ficava no castelo. Acredito eu que ficava mais retirado, uma casa mais simples, um local mais simples. E Naamã não foi nesse profeta, mesmo sabendo que lá existia um profeta, que existia um Deus que liberaria para ele a cura. Ele foi direto no rei. Pessoal, muitas vezes acontece isso com a gente, com nós. Muitas vezes a gente acha que a nossa cura está no financeiro mais alto da nossa vida, um amigo mais influente financeiramente. Vai buscar a cura lá naquele camarada que está ostentando o carrão, ostentando churrascada, aquele está bem, eu vou dar com aquele lá, que lá está legal. Lá está a cura para a minha frustração financeira. E na verdade, pessoal, isso aí muitas vezes é sinal do inimigo para nossas vidas. Na verdade, muitas vezes o inimigo trabalha de tal forma que a gente não percebe. Então a gente fica sempre vigiando, pessoal. Aonde a gente vai, com quem a gente se relaciona, se é por interesse financeiro. Muitas vezes a gente está na igreja louvando, adorando o Senhor, mas está procurando financeiramente pessoas influentes. E na verdade isso não é agrado de Deus. A questão do Rio Jordão, pessoal. A questão do Rio Jordão, eu já não estou mais confiando aqui. Já vou ficar mais à vontade. O Espírito Santo diz também o seguinte: pode relaxar e pregar o que sabe que está bom. Eu digo amém, e se não vai com Deus, e é bom dançar com o Senhor. Pessoal, Rio Jordão eu comparo muito com Jesus. Por que eu comparo com Jesus? Jesus é carpinteiro, marcenaria, fazia trabalho de braço, não andava com roupas brancas, roupas bonitas, andava no meio do povo, barbudo, provavelmente, não estava fazendo a barba, nem o pessoal lá no castelo estava sempre limpinho, cheirosinho, bonitinho. Não. Jesus, pela Bíblia que se lê, a gente entende que ele era um cara do povo, um cara que andava com as vestes demasiado sujas, que andava para lá e para cá, pregando, evangelizando, levando as boas novas de Deus. Então, quando vê o Rio Jordão, quando Naamã se depara com aquela situação, que ele olha o Rio Jordão e diz assim: mas lá em Jafá, lá
dois rios que ele citou na Bíblia que são limpos. Por que eu não vou mergulhar lá e não vou ser curado? Por que tem que ser no Rio Jordão? O Jordão era um rio de lama, né? Não era um rio limpo comparado ao que tinha na Síria, que ele citou na Bíblia. Jesus a mesma coisa. Por que eu faço essa comparação? Porque Jesus, eu vou pedir uma cura com a visão de Naamã, eu vou no rei, eu vou no castelo, eu vou na luxúria, lá vai estar minha cura. Nunca vai estar minha cura no Jesus. Até então eu não tinha conhecimento de Deus, a não ser após a sua cura, a não ser após ele ser curado. E por que eu digo que ele não tinha a fé? Ele tinha a esperança de ser curado. Aí como é que funciona a esperança nas nossas vidas, pessoal? Nós confundimos muito esperança com fé, desejo com fé. São coisas diferentes. Eu desejo tanto um celular novo, eu desejo tanto uma cura para aquela enfermidade do meu irmão, ou a riqueza, eu desejo. A gente tem que ter a fé dessa cura. A gente tem que ter fé que vai ser curado. Aconteceu com Naamã, quando foi dito a ele através de Eliseu: vai, toma 17 vezes, toma um banho lá no Jordão, não vai ficar curado. A esperança dele caiu, porque ele chegou lá convicto que ia ser curado de uma forma, caiu a esperança dele. E isso muitas vezes acontece com nós dentro da igreja, porque a gente deposita esperança na palavra, esperança na igreja, esperança no irmão, esperança na oração. A gente tem que depositar fé na palavra, fé na oração do irmão, né? Não adianta eu vir aqui, ora por mim, irmão. Eu não abro a mão na cabeça, ora aí, irmão. Esperança tem que ter certo, essa oração. Não, tu tem que ter fé. Sabe qual é a diferença da fé e da esperança? Por exemplo, o irmão nem está afim de orar por ti. O irmão está cansado, sabe? Um dia trabalhoso, cansativo. O irmão pegou, eu vou orar para aquele irmão então. Aí o irmão fala: Senhor, abençoa o irmão aqui, realiza o desejo dele, tira a enfermidade dele. Amém. Quando vê, tu sente a cura pela tua fé. Aí tu sai tanto glorificando a Deus pela tua fé, não pela oração do irmão. Está entendendo? A esperança. Quem vive na esperança? A esperança de ter certo. O irmão pode orar, pode estar tomado de Espírito Santo, ele pode estar desenrolando línguas, ele pode estar fazendo um reteté, tremendo reteté. Mas se tu está na esperança, irmão, pode toda a igreja orar por ti, pode todo mundo orar por ti, que não vai adiantar de nada. Então você tem que ter a fé e não a esperança. Entende? Essa é a diferença da fé e da esperança, do desejo e da fé. Desejo, eu desejo. Não, bota a fé no coração. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? A história de Naamã é fantástica. Eu posso falar um pouquinho de mim? Posso? Os irmãos não me conhecem, né? Não posso, porque eu sei que o meu testemunho ele pode edificar muitas famílias, pode edificar. Na verdade, Deus me libertou e me salvou para que eu desse meu testemunho. Porque através do meu testemunho, você vai ver que a esperança ela vai ser movida por fé. E vai acabar com a esperança, vai ter fé que vai dar certo. Ok? Então, irmãos, eu tenho 42 anos, sou casado com aquela minha esposa maravilhosa que está ali, a Letícia, a minha filhinha Vitória, minha mãe que é a Ivone. Essa família que Deus deu para mim e tem me levantado. Eu conheci as drogas quando eu tinha 13 para 14 anos, eu estou com 42. Eu fui usuário de drogas por uns longos, até os 38 anos de idade. Faz 4 anos que eu me libertei das drogas, faz 4 anos que eu aceitei Jesus na minha vida. Antes disso, eu era um cara totalmente perdido. Cara, eu vinha aqui nas bocas buscar droga aqui embaixo, aqui, estava por tudo aqui. Quando tu falou meu testemunho do teu pai, nossa, cara, eu me emocionei muito, porque aconteceu comigo. Eu vinha aqui, andava nas bocas aqui, andava por tudo. A minha esposa, eu pegava um carro, na época eu tinha um verde, e eu dizia para
já vem, vou ali comprar cigarro, já vem. E ela se colava em mim, não vai. Não. Isso nos últimos tempos, não vou falar antes dela, vou falar no momento dela atacar, que é o que importa para ela nesse momento também. Eu sei que vai edificar muito a nossa vida também. E daí, ela ia comigo na ladeira, né? Ficava dentro do carro. E eu machão, né? Machão, trocadão, machão. E por Deus eu não vi, porque ficava me puxando ar, uma questão de tiro, questão de tudo que o mundo proporciona. Aconteceu muito comigo isso. Muito. Tem um testemunho que eu posso dar, que eu gastava muita grana, só que o inimigo sempre me dava grana. O inimigo me dava um monte de dinheiro. E eu achava que era o cara, né? Salão de beleza, cabeleireiro, tatuador, colocava piercing, né? Grandão. Teve uma época que eu dava só táxi, não tem nem dirigir, só táxi. Tem muito tempo, eu gastava muito dinheiro. Para você ter uma ideia, um piercing que eu colocava na língua da pessoa, na época eu fui um dos primeiros que ela colocava piercing em Gravataí Caxirim. Era R$90 naquela época, um piercing. Eu colocava mais de 10 a 11 por dia. Só o piercing, fora o corte de cabelo. Eu não vou fazer cálculo agora porque eu sou bem ruim de matemática, sabe? Mas aí eu ganhava muita grana. O que eu fazia, pessoal? O que eu fazia com essa grana? Eu ia para os cabaré, eu ia para as biqueiras, derretia todo o meu dinheiro. No outro dia eu vinha sem R$1 no bolso com a saúde destruída. Mas o inimigo ia lá e me dava mais dinheiro. E ia escravizando. Tem outra coisa, pessoal, que eu estou até com a camisa hoje da Confederação Brasileira de Karatê. Eu sou professor de Karatê. Sou terceiro grau de faixa preta de Karatê. E o inimigo me enrolava também nessa questão. Porque eu era atleta. Eu corria, eu lutava, eu ganhava troféu. Se você for na minha casa, se você for no meu dojo, eu tenho uma parede de medalha, troféu, muitas. Eu tenho uma sacola cheia de medalha. O inimigo fazia eu ganhar e continuava me escravizando. Sabe o que ele dizia para mim? Agora, hoje eu tenho discernimento disso. Não, bora de novo tirar mais uma, que amanhã tu ganha de novo. A minha esposa, ela é testemunha de uma coisa. Quando ela me conheceu, ela estava desviada da igreja. E daí nós saímos, fomos nos videokê tudo da vida aqui. Eu tirei qualquer dia na frente dela, ela não queria me deixar sozinho, então ela sabia que eu ficava 2, 3 dias longe. Aí eu peguei e fui de virada no torneio de Karatê. Uma luta que tinha em Porto Alegre, uma final, né? Aí eu fui de virada, eu virei à noite usando droga, bebendo, fui na competição, cheguei lá, ganhei o primeiro lugar. Aí quem é que dizia pra mim que, como assim, cara? Eu bebo, eu cheiro, eu fumo, os caras são tudo atleta, os caras se dedicam, tomam suco de laranja, e eu vou lá e ganho dos caras. Só que ele ia fazendo isso comigo, que ia escravizando a minha alma. Entende? Ele ia fazendo com que a minha vida fosse transformando num buraco sem fim. Eu achando que o Mamon estava me derrubando, estava me sacaneando. Entende? E como eu dava valor ao dinheiro, ele sabia, não, quando ele tiver dinheiro, eu vou estar escravizando ele. Gosto de dinheiro. Então eu vou estar escravizando ele. E daí chegou num ponto que eu tive uma experiência com Deus, uma experiência espiritual com Deus. Porque eu não tinha como o real que a gente está vendo, as pessoas, coisas reais, não iria mudar meu pensamento. Aí Deus me deu uma palavra. Foi quando eu mudei do dia para a noite, pessoal. Eu pensei em vocês assim, foi aos poucos, gradativamente. Não foi do dia para a noite. Um dia eu dormi drogado, um dia eu amanheci limpo, sarado, para o meu lado do Senhor. E nunca mais usei droga. A experiência que eu tive foi a seguinte: eu sabia muito bem o que era o efeito da droga. Acostumado. Não foi 1 nem 2 anos, foram muitos anos. Dos 14 anos, 13 para 14, até os 38, não é pouca coisa, é bastante tempo. O livro me conheceu, eu vivia tomando minha cerveja, eu tinha cabelo, pessoal, essa cintura, tinha cabelão comprido, 2 brincão gigantes, era bonitão aos olhos do mundo, mas hoje eu sou lindão, hoje eu sou lindo, hoje eu sou lindo, hoje eu sou lindo, não me guarda do Senhor, né?
me deixou e eu fiquei com o carro, com o dinheiro e tal. Ela foi morar com a minha sogra. E eu, tô legal, com dinheiro, sozinho. Comecei a me estragar. Aí Deus permitiu que eu fosse no fim do poço e disse assim: ou tu aceita, ou tu morre. Sabe o que o inimigo disse? Eu vi a luta espiritual, pessoal. Aí muitos de repente vão dizer assim: mas estava loucando, estava drogado, eu estava com um monte de cocaína ainda, tinha uma outra monte de cocaína. Eu passei uma noite inteira nessa luta espiritual, dentro do meu quarto, na minha cama, deitado, cheirando cocaína e bebendo no meu quarto, sozinho. Muitos vão dizer o quê? Estava no efeito da droga. Só que eu sabia a diferença do efeito da droga e do que aconteceu comigo. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo comigo. O inimigo começou aquela luta dos demônios. Eu deitado 4 anjos, um naquela ponta da cama. Daqui a pouco eu olho para cima, eu vejo a minha esposa lutando com o demônio. E eu acordado, vendo isso, no meu quarto. Aí eu digo: Senhor, o que está acontecendo? Isso aí não é da droga, porque eu sei como é que é a droga. Aí eu comecei a falar com Deus, eu vi que ali eu ia morrer. Aí eu ia morrer. E daí eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo, comecei a entender. Ou eu aceitava Jesus, aceitava o trabalho na obra, ou eu ia morrer. E daí ele disse assim: é isso que eu quero deixar de exemplo para a tua família, é isso que eu quero deixar de exemplo para os teus alunos, porque vai ser assim. Tu tem agora a última chance. Ou tu vem, ou tu vai. E sabe o que o inimigo falou? E eu não tinha lido isso na palavra, porque eu não era adepto a ler a Bíblia. Eu não era adepto, não sabia o que estava na Bíblia. Depois de um tempo eu comecei a ler, comecei a entender. O inimigo me disse assim: o que quer esse cara aí? Seria Jesus. O que quer esse cara aí? Esse aí mata os vivos e ressuscita os mortos. E eu, meu Deus, o que é isso, né? O que quer dizer com isso? Aí depois, pela fé eu acreditei, e pela fé eu entendi que eu tinha que escolher Jesus, sem entender direito o que estava acontecendo, mas eu senti que eu ia morrer. Você imagina, um bolotão de cocaína, meu organismo não estava mais respondendo, eu ia infartar, pessoal. Eu posso dizer que eu cheguei a ter um infarto. E como eu morava nos fundos, minha mãe na frente, ninguém ia saber, só ia me ver depois, morto. Aí eu comecei a chorar. Deitei na cama e os anjos que estavam perto estavam fracos. Os 4 anjos que estavam nas pontas das camas, na cama, estavam fracos. Tem dia que era pouca fé. Porque daí eles dizem: não tem fé, por isso que não vai ser salvo, não tenha mais fé e vai ser o Senhor. E eu peguei e disse assim: não, eu vou pegar a mão de Deus e vou, cara, não vou morrer aqui. Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero na minha vida, não é isso que eu quero. Eu quero ser vivo. Pessoal, depois daí, eu fui lá para casa da minha mãe, eu escrevi tudo que aconteceu na minha casa, eu deitado, os anjos, tudo que aconteceu. Eu escrevi, mostrei para minha mãe, deitei e fui para uma igreja no outro dia. No outro dia, pessoal, a primeira coisa que eu fiz foi entrar na igreja. Quando eu entrei na igreja, eu sentei na igreja, o pastor estava pregando, o pastor pegou exatamente o que estava escrito no papel, eu tinha escrito. E o pastor não me conhecia, ele falou exatamente o que tinha escrito. Falou da guerra espiritual com ele, falou dos anjos, falou dos demônios, falou das drogas. O pastor falou tudo, eu nunca vi o pastor. Foi numa igreja na Jardim do Bosque que eu fui. E eu nunca. Aí eu digo: não, nunca mais eu quis sair da igreja, nunca mais eu quis falar com a Por 2 anos seguidos, pessoal, que eu fiz, agora eu parei um pouquinho, mas Deus já estava me chamando de novo para fazer. O que eu fazia, pessoal? Eu tirava os drogados das ruas. Tem uma conta aqui na frente. Nós servia quentinha, nós levava lanche. Muitas vezes a minha esposa ia comigo, um outro grupo de pessoas nos ajudavam também. Nós fazíamos, arrumava tudo, levava para eles na rua. Aí eu levava o violão, sentava, eu tenho algumas fotos lá na página do Face lá, sentava na calçada e começava a louvar o Senhor, ia a Bíblia, dava o lanche dos caras, e disse: cara, não quer sair dessa aí? Não quer sair da droga? Eu tenho para onde ir. E Deus colocava as fazendas para nós levar. Eu não sei quantos nós levamos as fazendas, pessoal. Ao redor do Senhor. Nós
questão da fé e não da esperança. Da fé e não do desejo. Quando eu for receber uma oração, fé, não desejo, não esperança, tenha fé. Porque a gente só vai ser curado, só vai ser liberto pela nossa fé, não pela esperança. Não esperem chegar ao ponto que eu cheguei, certo? Perder tudo. Graças a Deus, hoje Deus reconstruiu tudo, pessoal. Só graças a Deus eu não tenho palavras, tanto no financeiro, minha família, minha esposa voltou para casa, ela foi embora, sabe? Eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus. Eu só choro, não começo a orar, choro. E como eu pedi para Deus não me deixar me emocionar, Deus, muito obrigado. Porque Ele não deixou. Porque a minha família testemunhou, eu começava a falar, e eu começava a